Olá, músicos! Sou Jéssica Mayumi, estamos aqui no nosso 5º vídeo. Chegamos à metade do nosso projeto Pedagogia e Performance Musical. Bem, lembrando que esse projeto ele foi contemplado pelo edital Marechal Rondon número 86 da Lei Aldir Blanc. E vamos falar hoje sobre cognição musical. Lembrando que a gente já falou sobre o que é psicopedagogia musical, falamos sobre neurociência, falamos sobre 2 educadores musicais que vão nos ajudar na performance, que é a Dalcroze e Suzuki. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro ponto dentro da cognição musical, que é a memorização. Essa palavrinha que apareceu no vídeo anterior lá com Suzuki, não sei se vocês lembram, que para Suzuki é importante que mesmo com leitura musical haja memorização. Então nós vamos ver agora o porquê que isso é importante para a nossa performance musical. Mas antes de falar de memorização, não sei se alguém aí tem dúvidas sobre o que é cognição. Para a gente não ter dúvidas antes de começar, vamos para o primeiro slide, onde tem uma definição do dicionário sobre cognição. Então seria o quê? O ato ou efeito de conhecer, o processo de aquisição de um conhecimento. Conhecimento, acepção, conjunto de processos mentais conscientes que se baseiam em experiências sensoriais, pensamentos, representações e recordações. Então, logo, o cognição musical seria esse processo de aprender música a partir de todos esses processos mentais conscientes. E o primeiro que vamos falar hoje é memorização. Como a gente já falou em outros vídeos, esse processo de aprendizado tem muito a ver com o quê? Com repetição. Toda vez que a gente tem uma nova experiência, há uma modificação no nosso cérebro, uma reorganização dos nossos neurônios. Isso nós chamamos de plasticidade neural ou neuroplasticidade. Isso acontece a todo momento em todos os tipos de aprendizado. Vamos colocar mais uma definição na tela sobre o que vem ser plasticidade cerebral. É uma denominação das capacidades adaptativas do sistema nervoso central, sua habilidade para modificar sua organização estrutural própria e funcionamento. É a propriedade do sistema nervoso que permite o desenvolvimento de alterações estruturais em resposta a uma experiência e como adaptação a condições mutantes e estímulos repetidos. Vamos ficar com esse último pedacinho aí, estímulos repetidos, que a gente vai falar não só hoje, mas também no próximo vídeo. Bem, durante décadas, os cientistas acharam que o cérebro adulto não sofria mais modificação nenhuma. Porém, hoje a gente já sabe que isso não é verdade. O nosso cérebro adulto, já desenvolvido, ele também se modifica a cada situação. É claro que a plasticidade cerebral, neural de uma criança é muito maior. O cérebro é muito mais plástico do que o nosso. Isso é, há muito mais reconexões neurais. Os neurônios estão ali formando vários outros ganchinhos, muito mais do que o nosso. Por isso que os pedagogos batem muito na tecla que é importante estimular as crianças desde pequenininhas, porque ali elas estão no momento mais plástico da sua atividade cerebral. Mas nós adultos temos sim que desenvolver essa plasticidade neural. Por quê? Quanto mais a gente estimula, mais plástico fica o cérebro. Digamos assim, que é como se mantivéssemos nosso cérebro sempre ativo, sempre novo. Então, acho que já está uma boa desculpa aí para a gente estar sempre com esse cérebro ativo, não é mesmo? Agora, vamos voltar sobre a memória? Bem, vamos lá para mais uma definição na tela. Memória tem sua origem etimológica no latim e significa faculdade de reter ou readquirir ideias, imagens, expressões e conhecimento. É o registro de experiências e fatos vividos, observados, podendo ser resgatados quando preciso. Isso faz com que a memória seja base para a aprendizagem,
pois com as experiências que possuímos armazenadas na memória, temos a oportunidade e a habilidade de mudar o nosso comportamento. Ou seja, a aprendizagem é a aquisição de novos conhecimentos e a memória é a fixação ou a retenção desses conhecimentos adquiridos. Logo, a memória tem tudo a ver com a aprendizagem. Tudo que a gente faz é aprendizado, é memória. Então, vamos colocar só mais uma definição aqui de Esquerdo. Esquerdo é um grande estudioso da memória, então a gente não poderia deixar de fazer uma citação dele. Ele fala o seguinte: memória significa aquisição, formação, conservação e evocação de informações. No entanto, para o autor, seria mais sensato falar em memórias e não em memória no singular, já que há tantas memórias quanto experiências possíveis. Já falei isso no outro vídeo, volto a falar. Um filme muito interessante que vai falar sobre os tipos de memória é o Divertidamente. E é justamente isso. Para quem já assistiu, sabe que ela guarda as memórias em bolinhas. São várias bolinhas guardadas em vários lugares, dependendo do tipo de memória. Então é bem legal. Se você não assistiu ainda, estou insistindo nisso daí, para você ir lá e assistir. Ok, lembra que a gente falou no segundo vídeo sobre neurociência? A gente falou sobre as partes do cérebro. Bem, tem uma partezinha que é fundamental nesse processo de memorização, que é o hipocampo. Porém, não trabalha sozinho. Todo o cérebro trabalha em função da memorização. E também vai ter muita coisa envolvida. É muito complexo esse sistema. Tem a ver com secreções de hormônios, com neurotransmissores, com sinapses. Digamos assim que as sinapses fossem os ganchinhos que os neurônios fazem um com o outro. Cada vez que a gente tem uma nova experiência, um se engancha no outro e forma novos ganchos. Então, quanto mais a gente faz sinapses, mais experiências, mais memórias, essa árvore de ganchinhos vai aumentando. Por isso que é muito importante a gente ativar a nossa memória. Como professora, eu já ouvi várias vezes, principalmente adultos, falando isso. Ah, mas eu não tenho memória. Nossa, minha memória é péssima. Aí eu não consigo memorizar. Primeira coisa, meus alunos já sabem que eu não gosto dessa negatividade. Não gosto de utilizar, já falei não várias vezes, né? Mas normalmente nas minhas aulas eu não gosto que utilizem a palavra não, não consigo, não posso, não isso, não aquilo, e principalmente não tenho memória. Porque eu já corto essa negatividade com uma coisa: todo mundo tem uma memória. Afinal, a gente não andaria, não comeria, não falaria se não fosse a memória. A gente faz tudo isso porque a gente lembra como se faz. Não é verdade? A gente não iria para o mesmo caminho para casa porque a gente não ia lembrar. Então, tudo isso é memória. Só que ela precisa ser ativada, ela precisa ser estimulada. E a gente precisa conhecer também como que a gente memoriza melhor. E tudo isso tem a ver também com outro fator, que é a motivação, que eu vou falar tanto nesse vídeo quanto no próximo. Então, estar motivado a memorizar, isso também faz todo o sentido. Lembra que a gente falou também sobre que esse processo de memorização tem a ver com secreção de hormônios? Isso tem tudo a ver com as nossas emoções. Pois bem, como eu falei agora sobre a liberação de hormônios, eu vou já fazer um parêntese aqui. A gente, quando tem uma carga emocional muito grande, por exemplo, um evento que foi muito emocionante, a gente tende a lembrar melhor, não é verdade? Do mesmo jeito, acontece o oposto. Uma pessoa, por exemplo, no estado depressivo, ela tem uma queda de motivação, tem uma queda na secreção desses hormônios. Isso faz com que a memória seja prejudicada, logo a aprendizagem também seja prejudicada. Por isso que nós, como aprendentes, nós, como músicos, a gente não tem que estar pensando apenas em conteúdo, apenas em técnica, mas a gente cuidar desse emocional também é muito importante. Então, a gente olhar para a gente
e perceber o nosso emocional, olhar para os nossos filhos, perceber o emocional deles, os nossos alunos, isso vai fazer a diferença. Mesmo tendo vários processos todos corretos e tal, e tal, e tal, se a criança ou o adulto, se você estiver no momento em que o seu emocional não está cooperando com o seu processo de aprendizado, você não vai ter uma aprendizagem eficiente, eficaz. Então, por isso que é importante a gente tomar conta do nosso emocional também, ok? No próximo passo, vamos agora falar sobre quais são os tipos, então, de memória. Como eu falei, tem até filme que fala sobre isso. Vamos falar rapidamente sobre os tipos de memória. Segue o slide. A memória de trabalho ou memória operacional. Esse tipo de memória mantém a informação viva por alguns segundos ou minutos, enquanto ela é percebida ou processada. Digamos assim, como se a gente fosse um computadorzinho. É a informação que a gente está manuseando ali na hora. A memória recente ou memória de curta duração é proveniente da memória sensorial, dura minutos ou horas, pode ser facilmente resgatada. Eu dei um exemplo aqui. Por exemplo, estou conversando com um amigo na rua e aí ele fala que mudou de número. Mas eu estou ali sem meu celular, sem nada para anotar, e ele fala o número e eu decoro aqui rapidinho para entrar em casa e anotar, ou colocar no celular. Isso seria uma memória de curto prazo, porque se passar mais de 12 horas, talvez eu esqueça. Não fiz nenhum processo para que ele vá para onde? O próximo tipo de memória, que é a memória remota, ou memória permanente, memória de longa duração, que pode permanecer por anos e é mais complexa. Coloquei ali que ela tem outras subdivisões, que eu não vou entrar no mérito, porque a gente tem outros tipos de memória, outras coisas para a gente falar que vai entrar mais dentro da nossa área musical, tá bom? Então, o próximo slide, que eu vou colocar essa imagem, muito interessante, que é o trajeto das informações. Então, como que a memória sensorial, que também é chamada de memória de trabalho, vai se tornar uma memória de curto prazo. Então, existe a entrada da informação, é aquela informação que eu estou utilizando, está na memória sensorial. Se não houve processamento, ela é descartada. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo do número. Se está falando o número do telefone, eu estou com o celular na mão para anotar, é aquela memória sensorial. Estou ouvindo, estou digitando ali. Está anotado, eu não vou me preocupar em decorar. Agora, se eu preciso de um tempinho para pegar uma caneta e anotar, há um processamento. E aí vai para a memória de curto prazo. Se não há, tá vendo na setinha, tá ali repetição. Se não há uma repetição, não há um processamento para que vá para a memória de longo prazo, essa memória é descartada. Então, por isso que ela só dura algumas horas. Agora, por exemplo, um CPF, que eu quero decorar o meu CPF. O CEP da minha casa. Se eu ficar tendo uma repetição, todo dia tenho que ficar falando para alguém o meu CPF, ou o meu CEP, ou o número do meu telefone, eu acabo decorando. Então, é assim que vai acontecer a nossa memória. Bem, a gente vê então que a memória ela é muito importante. É importante que ela chegue aonde? Na memória de longo prazo. Por quê? Nós trabalhamos com vários tipos de memória dentro da música. E nós vamos ver isso agora. Existem vários tipos de vários teóricos que fazem vários tipos de divisão. E eu escolhi aqui a divisão do Zamaikos, não sei como pronuncia o nome dele, que eu vou colocar agora para vocês na tela. Ele divide em 5 memórias. Seriam elas a memória reflexiva ou mental, que é a memória que, por intermédio do intelecto, arquiva, retém e evoca o que se pretende memorizar. Quanto maior os conhecimentos teóricos musicais e específicos do instrumento, mais efetiva a sua atuação. Então, seria aquela memória que a gente tem que entender o que a gente está fazendo e vai facilitar a nossa memorização. A memória auditiva, que arquiva os sons e ritmos. A memória visual, que trabalha com imagens retidas pelo cérebro. A memória motora, atua na automatização dos movimentos que foram vivenciados. A memória afetiva, que arquiva sensações não corpóreas projetadas pelo espírito. E é interessante dizer que
Quanto mais vias de aprendizado, do mesmo jeito, mais vias de memorização, melhor é essa memorização. Como eu falei, ele não elencou assim prioridades, digamos assim, mas a primeira, a memória reflexiva ou mental, seria a mais importante, que a gente entender o que a gente está fazendo. Assim aquilo vai fazer sentido para que haja memorização. Uma coisa legal é que a gente saiba que tipo de memorização é mais fácil para a gente. Por exemplo, eu sou muito da memória visual. Eu mentalizo, eu consigo visualizar a partitura na minha frente, por exemplo, quando eu decoro. E eu gosto de dar aos meus alunos ferramentas para que eles descubram a melhor maneira de memorizar. Tem adulto que já sabe, que já fez graduação, pós-graduação e tal, já entendeu como que é a melhor maneira que ele estuda. Alguns acham que sabem, mas na verdade não sabem que existem outras maneiras de memorizar, de estudar. Então, por isso que é importante a gente dar todas as ferramentas. Um exemplo também, vou dar de novo um exemplo da minha irmã. Minha irmã, ela tem ouvido absoluto. Então, ela ouve a melodia, para ela é como se a melodia estivesse cantando o nome das notas ali para ela. Já eu não tenho essa facilidade. Eu decoro quando eu faço o solfejo lendo, acabo decorando. Mi, lá, mi, fá, ré, mi, ré, dó, si, o nome das notas. Ela já faz isso um pouco mais naturalmente. Eu vou muito pela mecânica também. Digamos que a mão vai sozinha. Essa música esse concerto que eu cantarolei, por exemplo, fazia 10 anos que eu não tocava, que eu não estudava ele. Quando eu peguei, eu toquei o primeiro movimento todinho, porque minha mão foi sozinha. A minha partitura estava lisa, sem dedilhado nenhum. Eu lembrava os dedilhados que eu fiz, as arcadas que eu fiz. Então isso é muito interessante. Hoje aqui eu coloquei até algumas coisas que eu utilizo em aula. Por exemplo, lápis colorido. Lembra da memória reflexiva ou mental? A gente entender as partes da música. Então eu gosto de fazer uma análise com os meus alunos. A música mais simples, brilha, brilha, estrelinha. Mas eles entenderem que tem parte A, parte B. Visualizar isso daí é muito importante. Em partes muito complexas, eu coloco normalmente os meus marcadorzinhos, então de cores diferentes, para simbolizar, por exemplo, posições de dedo diferente, ou níveis de dificuldade diferente. Tudo isso ajuda. Fazer também uma escuta ativa, isso é, eu estou com a partitura na mão, mas estou escutando o áudio, sem tocar o instrumento, fazer as minhas anotações. Isso também vai ajudar na memorização. Bem, vamos agora falar sobre o Brás, que ele vai falar sobre como que a gente pode colocar essas memórias a longo prazo. Lembra que eu falei que o importante para a gente é que haja essa memorização a longo prazo. Próximo slide, que é o primeiro tópico, ele divide em 10 tópicos. O primeiro seria o procedimento automático, em que é o armazenamento das informações sem esforço ou intenção consciente por parte do indivíduo. Então tem coisas na vida que a gente memoriza sem querer, a gente está memorizando. Eu sempre dou o exemplo daquelas músicas chicletes, que é um estilo musical que você nem gosta, mas toca tanto, em todos os lugares. Você liga o rádio, tá lá, você vai no mercado, tá lá, você aprende a música, você nem sabe de quem é, já automatizou, já armazenou aquele conteúdo. A repetição mecânica, falei sobre isso no vídeo anterior, sobre os tipos de repetição. É um processo em que há a busca de retenção de informações através do esforço e da repetição. Porém, olha o número 3. Repetição elaborativa, em que o indivíduo busca relacionar nova informação aos seus arquivos de memória. Esse procedimento é mais eficaz do que a simples repetição mecânica. Então é importante que toda vez que a gente faça uma repetição, a gente busque elaborar aquilo. Isso é, saber o que a gente está fazendo de errado, o que a gente precisa melhorar, não apenas repetir por repetir. Não adianta a gente estudar 50 horas direto, repetindo, que nem um robozinho, sem entender o que a gente está fazendo. Tá bom? Então, assim, deixa eu mostrar para vocês, aproveitar que eu já estou com minhas coisas de aula. Eu tenho uns dadinhos aqui que não são normais, digamos assim, os 6 lados. Tem de 20, tem múltiplos de 10.
Então eu utilizo isso aqui de uma forma que seja divertida para os meus alunos, a repetição. Então a gente joga o dado, vamos ver quantas vezes a gente vai repetir isso daí hoje. E aí, por exemplo, joguei e deu 20. Muitas vezes, né? A gente negocia, claro, mas a gente tem um jeito divertido de seguir aquela meta. Então a gente colocar uma meta. Então isso é legal. Vai aí uma dica. Próximo ponto. A criação de esquemas mentais através de representações mentais de processos já armazenados. Então tem muito a ver também com essa repetição elaborativa, a gente entender o que a gente está fazendo. Eu, por exemplo, consigo mentalizar as partes da música na minha cabeça, ou contar histórias. Uma coisa que marcou muito a minha vida foi quando eu tinha uns 10 anos. A minha professora, que inclusive foi minha professora na faculdade, a professora Mariana Salles, ela fez um masterclass com os alunos da minha professora e ela contou uma história dentro da peça que eu toquei e aquilo ficou até hoje na minha cabeça, nunca mais esqueci. E quando eu toco pensando naquilo. Então isso aí é muito importante nesse processo de memorização, ajuda bastante. Próximo. Efeito de espaçamento. Espalhar a informação ao longo do tempo é mais eficaz do que concentrá-la em um único período por horas seguidas. Isso eu bato muito na tecla com meus alunos também. Não adianta, eu preciso decorar a música tal. Aí eu fico lá 15 horas no sábado, 15 horas tocando aquela música exaustivamente até decorar, porque segunda-feira eu tenho que mostrar para minha professora que eu decorei. Não vai conseguir decorar. Melhor que você todo dia toque 10 minutinhos, memorize parte por parte, depois vai juntando as partes em partes maiores, assim a gente vai ter uma memorização mais efetiva. Número 6, incitação de forma moderada do sistema nervoso no momento de armazenamento de informações. Isso tem muito a ver com a questão de secreção de hormônios, então a gente está motivado, a gente está concentrado, focado, a atenção tem muito a ver com a memorização também. Emoção, importante no processo de aprendizagem, que eu acabei de falar. Lembra que eu falei que os hormônios, eles têm muito a ver, o nosso estado emocional vai influenciar nesse processo de memorização. Número 8, a atenção, que eu também já falei, aspecto para o processamento eficaz da memorização. E eu já dou uma dica aqui, o método Pomodoro, para quem não conhece, é um método que ele vai te direcionar nesse momento de foco. Vou falar no próximo vídeo, hein? Então já fique esperto que sexta-feira que vem eu vou dar mais uma dica sobre isso. 9, o contexto, importante no processamento da memória. Então a gente saber qual é o contexto que esse aluno está situado, o seu contexto também de estudo. Então não adianta estudar num lugar movimentado, barulhento, preocupado com isso, com aquilo. A gente tem que aprender a separar um tempo para estudo, para memorizar aquilo, para ter realmente um aprendizado eficaz. E por último, o sono. Músico tem um sério problema com sono algumas vezes, né? Principalmente músico da noite, que troca o dia pela noite, mas é importante que a gente tome cuidado com isso, porque o sono ele é muito importante na retenção das informações. Então, se a gente não dorme direito, a probabilidade da gente ter uma dificuldade de memorização e logo de aprendizado é muito grande. Bem, vimos então que memorização, botar para memória de longo prazo é muito importante. Por quê? Assim, aquilo vai ser algo automático, digamos, para você. Eu sempre falo aos meus alunos, quando a gente toca com a partitura, a gente acaba ficando preso, é muita coisa para pensar. Ou eu leio a nota, ou eu presto atenção na afinação, na postura e etc. E quando eu estou no palco, eu não vou dar tanta atenção, não vou passar tanto a informação para aquela pessoa que está me ouvindo. Então, esse é um dos pontos que Suzuki fala que é importante a memorização. Até porque, se há memorização, a gente tem certeza que houve aprendizado. E não que a gente está lendo aquela partitura à primeira vista, digamos assim. Bem, para terminar isso daí, eu quero dar algumas dicas para melhorar a memória. Lembra que eu já falei em alguns vídeos que a gente tem que pensar nós músicos como um todo. Nós não somos apenas música. Então, a gente tem que pensar em todas as áreas da nossa vida.
Então, olha os tópicos aí. Atividade física é importante a gente fazer para liberação de hormônios, dormir bem, acabei de falar sobre isso. Manter uma boa alimentação, evitar o excesso de álcool, evitar estresse, estimular a memória com jogos no dia a dia, com pequenos atos. Por exemplo, em vez de eu fazer o mesmo caminho, vou tentar um caminho diferente. Tudo isso estimula a nossa memória. E o principal, motivação. Se você sempre ficar nessa negatividade de eu não tenho memória, logo você não tem aprendizado. Não, isso não existe. Vamos estimular essa memória. Espero ter ajudado vocês com algumas informações sobre memorização. No meu Instagram eu vou falar um pouco como está sendo esse meu processo de memorização para o concerto que eu vou fazer em abril. Então fique esperto lá, que eu vou falar mais ou menos como que eu memorizava quando criança, como minha irmã memoriza, como eu estou memorizando agora e como você pode melhorar nisso daí. Muito obrigada por assistir até aqui, já dá o like, compartilha e espero vocês na próxima sexta-feira.